Espírito Santo, eu te convido hoje. Visita o meu lar nesse momento e restaura tudo o que foi perdido. Meu irmão e minha irmã, se você sente que sua casa já não é mais a mesma, se a paz foi embora, se os sonhos se apagaram, se as conversas viraram silêncio e o amor esfriou, então essa oração é para você. Hoje o Espírito Santo vai visitar o seu lar, tocar cada canto da sua casa e restaurar tudo o que foi perdido. Aguente firme até o final, porque o que Deus vai fazer através desse clamor pode mudar a atmosfera da sua casa e transformar completamente a sua vida. Oremos assim. Espírito Santo de Deus, eu te convido para entrar na minha casa neste momento. Não como alguém que bate na porta esperando permissão, mas como aquele que eu desejo, que eu anseio, que eu preciso aqui comigo. Entra, Espírito Santo, toma conta desse ambiente. Vai passando por cada cômodo, tocando em tudo que há aqui, mas principalmente toca em mim, em quem eu sou, no que tenho vivido e sentido. Eu reconheço que sem a tua presença, a casa pode estar cheia de móveis, mas vazia de sentido, cheia de ruídos, mas carente de paz. Senhor, quantas vezes minha casa foi palco de discussões, de cansaços, de olhares sem brilho e palavras carregadas de mágoa. Quantas vezes a solidão foi mais forte do que a alegria. Quantas vezes a porta se fechou por fora e aqui dentro ficou apenas o silêncio e um coração apertado. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero que o meu lar seja apenas um endereço. Quero que ele seja morada da tua presença, ponto de encontro com o teu espírito, lugar de consolo, descanso e recomeço. Tantas coisas se perderam por aqui, meu Deus. A paciência, a leveza, o diálogo. Algumas promessas ficaram empoeiradas num canto qualquer. Sonhos antigos se apagaram com o tempo, como se nunca tivessem existido. E o amor, Senhor, o amor por vezes ficou em segundo plano, sufocado por preocupações, por contas, por rotina pesada, por feridas mal resolvidas. Mas eu creio que tu tens poder para restaurar tudo. Tudo aquilo que a correria da vida levou. Tudo o que as decepções quebraram, tudo o que os dias difíceis fizeram desmoronar. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja Deus estar distante da sua casa, mas você ter se acostumado com uma casa vazia da presença dele? Quantas vezes você arruma os móveis, limpa cada cômodo, organiza tudo nos seus devidos lugares, mas esquece de convidar o Espírito Santo para ser o verdadeiro dono da sua casa? A verdade é que muitos de nós vivemos em casas cheias de coisas, mas vazias de propósito, repletas de ruídos, mas carentes de paz. E o mais doloroso, fechamos a porta por fora e ficamos presos aqui dentro com nossos medos, nossa solidão, nossos sonhos empoeirados. Mas e se eu te dissesse que existe esta oração que pode transformar completamente a atmosfera do seu lar? Oração esta que não apenas convida o Espírito Santo, mas que o coloca como Senhor absoluto de cada cômodo, de cada conversa, de cada momento vivido ali? Mas me promete uma coisa, fica até o final, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode ser o divisor de águas entre uma casa que é apenas um endereço e uma casa que é território de paz aqui na terra. Antes de seguirmos com o nosso clamor, escreva nos comentários: eu me comprometo, Espírito Santo. Agora, oremos assim: Espírito Santo, sopra vida nova sobre esse lar. Que o teu vento suave percorra esse espaço e vá limpando todo o peso que paira no ar. Leva embora a angústia, a ansiedade, a frieza emocional. Que haja calor, que haja riso, que haja paz. Não aquela paz frágil que depende das circunstâncias, mas a paz que vem de ti, que se instala mesmo quando tudo está em silêncio, mesmo quando os problemas ainda não se resolveram.
Muda o ambiente, Espírito Santo. Tira a atmosfera pesada. Troca as nuvens escuras por luz. Que cada canto da minha casa seja tomado por uma presença doce, inexplicável, que acalma, que cura, que restaura. Que os cômodos que antes só serviam de passagem, agora sejam locais onde o teu amor seja sentido. Que as paredes testemunhem orações sinceras. Que os quartos sejam lugares de descanso verdadeiro, que a cozinha seja lugar de partilha, de comunhão. Que o lar inteiro seja altar. Toca nas pessoas que vivem aqui, cada uma com sua história, com seus traumas, com seus medos. Eu coloco todos diante de ti, Espírito Santo. Visita o coração de quem está magoado, de quem anda distante, de quem nem sabe mais como se expressar. Faz pontes onde só existem muros. Ensina o caminho de volta para o carinho, para a empatia, para o amor sincero. Que a convivência aqui não seja um peso, mas uma bênção. E quando eu me esquecer da tua presença, me lembra, Espírito Santo, que tu habita onde é bem-vindo. E eu quero que tu sejas sempre bem-vindo aqui. Que a minha casa seja conhecida no céu como um lugar onde o teu Espírito tem liberdade. Liberdade para agir, para consolar, para restaurar. Liberdade para derramar. Tua presença sem pressa, sem limites, sem barreiras. Meu irmão e minha irmã, agora ouça esse pequeno testemunho da nossa inscrita Samanta do Rio de Janeiro e que talvez você possa se identificar com a linda história dela. Foi assim. Samanta estava na cozinha, olhando para a mesa onde a família não se reunia há meses. O marido chegava tarde da noite, os filhos viviam trancados nos quartos. E ela apenas cumpria a rotina como um robô todos os dias. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Embora exausta, ela parou no meio da sala, ergueu as mãos e disse com o coração apertado: Espírito Santo, visita meu lar neste momento e restaura tudo que foi perdido. Foi como se uma brisa suave tivesse entrado pela janela, mesmo estando fechada. Samanta sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Naquele mesmo dia, milagrosamente seu filho mais velho saiu do quarto para jantar, coisa que não acontecia há muito tempo. O marido chegou mais cedo, sem explicação. E pela primeira vez, eles conversaram. De verdade. Coisa que não faziam há muito tempo atrás. Mamãe, disse a filha adolescente, não sei porquê, mas hoje senti vontade de ficar aqui com vocês. Samanta sorriu, com lágrimas nos olhos. Ela sabia exatamente o porquê. 3 semanas depois, a casa de Samanta era outra. Não porque mudaram os móveis, mas porque mudou a atmosfera. O Espírito Santo havia restaurado não apenas os relacionamentos, mas a própria essência daquele lar. E tudo começou com uma oração simples, mas feita com fé verdadeira. Algumas vezes Deus está esperando apenas um convite seu para transformar completamente a sua realidade. Então, assim como a Samanta, vamos convidar o Espírito Santo de Deus, clamando assim: Espírito Santo, visita agora mesmo cada lembrança que ficou marcada de dor, cada história que terminou em frustração, cada fase da vida que foi interrompida antes da hora. Vai até lá, no fundo do coração, onde só tu sabes entrar, e derrama cura. Restaura a esperança, reaviva os sonhos, reacende a fé. Que eu volte a acreditar no impossível, porque nada está perdido quando o Senhor entra em cena. Tu tens poder para transformar cinzas em algo novo, para fazer florescer até em terrenos secos. E mesmo que nada mude do lado de fora de imediato, muda o que precisa ser mudado aqui dentro de mim. Porque quando o coração é restaurado, tudo ao redor começa a tomar uma nova forma. Dá-me sensibilidade para perceber tua presença nos detalhes. Dá-me paz para esperar o teu agir. Dá-me sabedoria para manter minha casa em oração, mesmo quando tudo parecer desmoronar. Eu te convido, Espírito Santo, entra e fica, permanece, habita,
Esteja aqui não apenas de passagem, mas como parte da essência desse lar. Que minha casa, minha família, meus dias e meus sonhos sejam conduzidos por ti. Que o teu nome seja lembrado, falado, exaltado dentro dessas paredes. E que tudo aquilo que foi perdido seja restaurado segundo o teu tempo e tua vontade. Se você já começou a sentir a presença de Deus invadindo o seu lar através dessas palavras, deixe o seu like. Às vezes, um simples gesto como esse é uma forma de dizer: Espírito Santo continua aqui. Que o seu like seja também uma semente de fé, de gratidão, de esperança, e que essa mesma presença continue te acompanhando. Espírito Santo, eu te peço neste momento, traz de volta a paz que um dia habitou aqui, aquela paz que a gente quase não percebe quando está presente, mas que faz tanta falta quando vai embora. A paz que silencia o coração, que acalma a mente, que transforma o ambiente. A paz que não depende de tudo estar certo, mas que nos dá força mesmo quando tudo parece fora do lugar. Porque, Senhor, ultimamente meu lar tem sido mais barulhento por dentro do que por fora. Às vezes é tanto ruído emocional, tantos pensamentos desencontrados, tantas preocupações batendo à porta, que eu nem sei mais onde me esconder. E o pior é que, mesmo cercado por paredes, móveis e pessoas, o coração às vezes se sente sozinho. Como se a confusão tivesse tomado conta de tudo e feito morada. Eu sei que a vida tem momentos difíceis, sei que os dias ruins existem, mas te confesso, Espírito Santo, que tem horas em que tudo pesa demais. A ansiedade visita sem ser chamada, a impaciência bate à porta, o cansaço se acumula como poeira nos cantos, e nessa bagunça eu só te peço, traz de volta a paz. Aquela paz que fazia meu lar parecer um abrigo, não um campo de batalha. Aquela paz que fazia a conversa ser leve, o ambiente ser gostoso, o coração ser tranquilo. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, meus irmãos, Deus nunca desiste do seu lar, mesmo quando você já tenha desistido. Eu sei que você está aqui clamando porque alguma coisa no seu coração está pedindo ajuda. Talvez seja aquele silêncio pesado que toma conta da casa no final do dia. Ou talvez sejam aqueles sonhos que um dia vocês sonharam juntos e que hoje parecem impossíveis. E está tudo bem se sentir assim. Não é fraqueza reconhecer que sua casa precisa de um milagre. Na verdade, é o primeiro passo para recebê-lo. E Deus se alegra disso. Sabe o que mais me emociona? É saber que neste exato momento, enquanto você está aqui, o Espírito Santo já está se movendo. Ele já viu suas lágrimas escondidas, já ouviu seus suspiros de cansaço, já sentiu o peso que você carrega nos ombros. E Ele quer fazer algo lindo na sua casa de uma forma que talvez você nunca imaginou. Então, respira fundo comigo, feche os seus olhos. Porque nos próximos minutos vamos descobrir juntos como abrir as portas do seu lar para uma visitação que vai mudar tudo. E eu tenho certeza absoluta, você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Aguente firme até o final da oração, porque você e sua casa merecem essa oportunidade de transformação. Vamos clamar assim: Espírito Santo, só o Senhor sabe. Tem dias em que até o silêncio machuca, porque o silêncio aqui não é de descanso, é de afastamento, de mágoas guardadas, de palavras engolidas, e eu não quero viver assim. Espírito Santo, sopra sobre a minha casa e leva embora tudo aquilo que causa divisão. Leva embora o orgulho que impede o diálogo, o medo que trava os sentimentos, a frieza que congela os relacionamentos. Faz o teu vento limpar o ar, o ambiente, a atmosfera. Que cada pessoa que pisa nesse lar sinta algo diferente. Uma calma que não se explica, uma presença que abraça, um calor que envolve. Restaura o tom de voz que antes era doce. Restaura os gestos de carinho que sumiram com o tempo.
Restaura o prazer de estar junto, sem pressa, sem cobrança, sem peso. Ensina-me a ser instrumento de paz dentro da minha própria casa. Que eu saiba ceder quando for necessário, que eu tenha sabedoria para falar na hora certa, que eu saiba ouvir sem julgar. Que eu escolha a paz, mesmo quando estiver certo, mesmo quando for difícil. Espírito Santo, caminha entre as paredes desse lar e recolhe tudo o que foi quebrado, as promessas esquecidas, os olhares desviados, os abraços que não aconteceram, as reconciliações que ficaram para depois. Faz do teu jeito, Senhor. Toca em cada coração, um por um, vai tirando o peso, a tensão, o ressentimento. Que a tua paz entre onde os gritos entraram, que o teu silêncio toque onde o barulho feriu. Que o teu consolo seja mais forte do que as lembranças ruins. Ensina-me a confiar em ti até nos dias mais turbulentos. Ensina-me a não reagir com raiva, a não responder com grosseria, a não descontar nos outros aquilo que eu mesmo não consigo resolver. Que eu seja um canal de reconciliação, de leveza, de equilíbrio, que minha casa volte a ser aquele lugar onde a gente respira fundo e sente alívio, onde o coração descansa, onde a alma sorri. Às vezes, tudo o que a gente precisa é voltar a sentir que estamos seguros, amados, acolhidos. Espírito Santo, devolve essa sensação. Que as noites voltem a ser tranquilas, que o sono volte a ser completo, que os dias deixem de ser tão pesados. Que a paz que vem de ti repouse sobre os pequenos detalhes do nosso cotidiano. Que ela esteja nas palavras simples, nos gestos discretos, nas refeições em família, nos momentos em silêncio. Quando a paz se vai, tudo parece fora de lugar. Mas quando a tua presença ocupa o centro, até os problemas ficam menores, até os conflitos perdem a força. Eu sei que nem tudo vai mudar de uma hora para outra, mas, se o Senhor estiver aqui, já é o começo de uma grande transformação. E eu creio nisso. Creio que a tua presença muda ambientes, muda pessoas, muda histórias. Eu te peço, Espírito Santo, entra com tua paz, agora mesmo. Vai onde eu não consigo ir. Faz o que eu não sei fazer. Toca onde eu não tenho alcance. Preenche os vazios, acalma os corações, cura os sentimentos. Que a minha casa seja conhecida não por sua aparência, mas pela paz que se sente dentro dela. Uma paz que não é gritada, mas sentida. Uma paz que não depende de explicação, mas que transforma tudo ao seu redor. Se você está sentindo o desejo de ter essa paz de volta no seu lar, escreva aqui nos comentários uma palavra que represente o que você quer que Deus restaure na sua casa. Seu comentário pode ser a semente de um recomeço e também pode inspirar outras pessoas a acreditarem na restauração do Espírito Santo na vida delas. Espírito Santo, mais uma vez eu te chamo, porque preciso. Porque o que está quebrado dentro da minha casa eu não consigo consertar sozinho. Tantas coisas foram ditas no impulso, tantas feridas abertas sem intenção, tantos silêncios que gritavam mais do que qualquer palavra. E agora me sinto aqui, olhando para os laços que antes eram fortes e hoje estão frágeis, quase desfeitos. E o que eu mais quero, Senhor, é que o amor volte a circular por este lar. Eu te peço com toda sinceridade, visita os relacionamentos da minha família. Entra nos corações que se fecharam, nas almas que se afastaram. Toca nas memórias dolorosas, nas palavras mal interpretadas, nos gestos que deixaram marcas. Restaura o amor entre nós. Restaura o carinho, a paciência, o desejo de estar junto. Porque a verdade é que, mesmo estando sob o mesmo teto, tem horas que a gente se sente tão distante uns dos outros. Sinto falta da leveza nos diálogos, da vontade de conversar sem medo, sem pressão, sem tensão. Sinto falta dos abraços espontâneos, do olhar cheio de ternura, da tranquilidade de saber que estamos bem uns com os outros. Mas as mágoas se acumularam.
e parece que cada um construiu muros em vez de pontes. E por mais que exista amor, parece que o orgulho e a dor estão falando mais alto. Amados, você já reparou como às vezes a gente se sente estranho dentro da nossa própria casa? Como se algo importante tivesse se perdido pelo caminho? Eu conheço perfeitamente essa sensação. É como se os móveis estivessem todos no lugar, mas a alma da casa tivesse saído pela porta da frente e esquecido de voltar. Não é verdade? E não é culpa sua. A vida tem dessas coisas. A correria, as preocupações, os desgastes do dia a dia vão, aos poucos, roubando aquela leveza que um dia existiu ali. Aquela paz que fazia você chegar em casa e suspirar de alívio. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O que se perdeu pode ser encontrado. O que se quebrou pode ser restaurado. E o que parece impossível... Bem, o Espírito Santo tem uma especialidade em impossíveis. Sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque já vi acontecer centenas de vezes. Casas que pareciam perdidas, famílias que estavam no limite, corações que haviam desistido, e de repente uma oração simples mudou tudo. Vamos agora clamar ao Espírito Santo de Deus e convidá-lo para que sua casa volte a ser o que ela sempre foi destinada a ser, um pedacinho do céu aqui na terra. Confie nele. Sua casa está esperando por este momento. Agora oremos assim. Espírito Santo, eu te convido hoje. Derrama tua presença como bálsamo sobre cada relação ferida dentro dessa casa. Cura a raiz daquilo que gerou afastamento. Entra nas conversas interrompidas, nas mensagens ignoradas, nas promessas esquecidas. Faz brotar perdão onde só existia raiva. Que a tua presença derreta o gelo do coração endurecido. Que ninguém mais precise fingir que está tudo bem, quando por dentro está machucado. Me ensina a perdoar de verdade, não só com os lábios, mas com atitudes. Me ensina a pedir perdão sem me esconder atrás de desculpas. Me dá coragem para reconhecer meus erros, humildade para abaixar a cabeça e sabedoria para reconstruir o que foi abalado. Porque eu sei que só o teu Espírito é capaz de restaurar vínculos que pareciam já não ter mais conserto. E eu creio, mesmo que tudo pareça impossível, que o Senhor ainda pode fazer florescer onde tudo secou. Visita os casais que já não se entendem mais, as mães e filhos que não conseguem mais conversar sem se machucar, os irmãos que já nem se olham direito. Visita os avós, os tios, cada membro dessa família, que a tua presença faça renascer a vontade de recomeçar, que a gente volte a se enxergar com compaixão, com empatia, com amor verdadeiro. Tem tanta coisa que foi deixada de lado porque o tempo passou e ninguém teve coragem de resolver. Tanta dor guardada, tanta coisa mal explicada, tanta saudade engolida em silêncio. E por isso hoje, Espírito Santo, eu te entrego tudo, tudo o que está fora do lugar nos relacionamentos da minha casa. Restaura o diálogo, o respeito, a cumplicidade. Restaura o sentimento de pertencimento, a alegria de estar junto, o prazer de dividir a vida. E se alguma raiz de amargura ainda estiver escondida, arranca com tua mão poderosa. Não deixa que mágoas antigas se tornem prisões eternas. Não deixa que o orgulho destrua aquilo que ainda pode ser salvo. Me ensina a olhar com os teus olhos, a falar com o teu coração, a abraçar com o teu espírito. Eu não quero carregar peso. Não quero viver desconectado de quem eu amo. Quero que minha casa seja lugar de reconciliação e não de separação. Espírito Santo, restaura os laços quebrados. Faz de novo aquilo que um dia já foi bonito. Reescreve a história que a dor tentou apagar. E mesmo que a caminhada de volta pareça longa, que eu não desista de tentar. Porque onde o teu Espírito está, há esperança. E se o Senhor está aqui agora, então ainda há chance para o amor vencer.
Se essa oração está tocando o seu coração, comente aqui embaixo o nome de alguém da sua família que você deseja ver restaurado, reconciliado, abraçado de novo. E se você se sente grato com essa oração, deixe o seu like como sinal de gratidão, de esperança e de rendição ao agir do Espírito Santo. Pode ser através desse gesto simples que o milagre da restauração vai começar. Espírito Santo, neste momento, com o coração aberto e cheio de saudade do que um dia já existiu aqui, eu te peço, devolve a alegria que foi apagada dentro da minha casa. Porque eu me lembro, sim, de quando tudo era mais leve, de quando o som das risadas era comum nos nossos dias, de quando a convivência era mais doce, mais espontânea. Eu me lembro de manhãs cheias de entusiasmo, de finais de tarde com conversas sem pressa, de momentos simples que tinham gosto de eternidade. Mas algo foi se perdendo com o tempo. Talvez tenha sido a rotina puxada, as preocupações financeiras, as decepções silenciosas, as palavras duras ditas sem pensar. E o que antes era a alegria se transformou em silêncio, em pressa, em ausência. A gente ainda vive no mesmo lugar, mas parece que o coração foi se desligando aos poucos. O sorriso virou coisa rara. A vontade de celebrar se apagou. Os olhos já não brilham com a mesma intensidade. As pequenas felicidades do dia passaram a ser ignoradas, como se não tivessem mais valor. Meus irmãos, tem uma pergunta que eu faço para mim mesmo toda vez que chego em casa. Se o Espírito Santo tocasse a campainha da minha porta hoje, ele se sentiria bem-vindo aqui? É uma pergunta estranha, eu sei, mas pensa comigo. Quantas vezes a gente cuida da aparência da casa, mas esquece de cuidar da atmosfera dela? Quantas vezes a gente limpa os móveis, mas deixa as mágoas acumularem poeira nos cantos? E não estou falando de imperfeição, estou falando de convite. Porque veja só, o Espírito Santo não precisa de uma casa perfeita para visitá-la. Ele precisa de uma casa que o deseja. Você já parou para pensar que talvez a sensação de vazio que você sente, às vezes, não seja porque falta alguma coisa material na sua casa, mas porque falta a presença de quem pode dar sentido a tudo? E o mais lindo disso tudo é que ele não está esperando você consertar tudo primeiro. Ele quer entrar exatamente do jeito que sua casa está agora, com tudo que está quebrado, com tudo que precisa ser restaurado. Então me deixa te fazer um convite. Que tal a gente descobrir juntos como transformar nossa casa num lugar que o próprio céu reconhece como lar? Então vamos clamar assim: Espírito Santo, só Tu podes reacender o que se apagou. Tu conheces cada canto dessa casa, cada história que foi vivida aqui, cada motivo de tristeza escondido por trás de uma aparência de normalidade. Tu vês além da rotina. Tu sabes onde a alma está cansada, onde o coração já não aguenta mais fingir. Por isso, eu te peço, sopra tua alegria sobre esse lar. Não uma alegria passageira, baseada em coisas externas, mas aquela que vem de dentro, aquela que nasce mesmo em dias difíceis, aquela que enche a alma de paz mesmo quando não há explicação. Toca em cada membro da minha família, vai até onde estão os que se trancaram por dentro, alcança quem já não acredita mais que pode voltar a sorrir. Visita os corações machucados pela vida, os que carregam frustrações antigas, os que estão lutando calados contra o desânimo. Devolve a vontade de viver com esperança. Devolve o ânimo de sonhar de novo. Devolve a leveza de sentar à mesa em família e conversar sobre o dia, sem cobrança, sem peso, só com presença. Espírito Santo, restaura as memórias boas que ficaram esquecidas. Reacende o riso nas manhãs. Que acordar não seja mais um peso, mas um recomeço cheio de possibilidades. Que as tarefas do dia a dia não sejam mais vistas como obrigações frias, mas como momentos em que teu amor se faz presente nos detalhes.
Que o olhar entre os que vivem aqui volte a carregar carinho e não apenas cansaço. Que os pequenos gestos voltem a ter significado. Que a alegria more aqui e não apenas passe por visita. Tem tanta coisa que foi se apagando e quase sem perceber a gente foi perdendo a vontade de comemorar, de valorizar os momentos juntos. Mas hoje, Espírito Santo, eu te peço, reacende isso dentro de nós. Dá-nos um novo olhar sobre a vida, sobre os outros, sobre nós mesmos. Que a tua presença transforme esse ambiente. Que as paredes da nossa casa guardem não só lembranças tristes, mas novas histórias de superação, de recomeço, de risos sinceros e abraços demorados. Mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado, muda nosso interior. Porque eu sei que quando a alegria nasce no espírito, ela ilumina tudo ao redor. Que possamos voltar a cantar sem motivo, a rir sem razão, a encontrar beleza nas coisas simples. Que possamos nos olhar com gratidão, nos escutar com atenção e viver cada momento com mais presença. E se a tristeza quiser voltar, que ela encontre portas fechadas e um coração cheio da tua presença. Que a alegria que vem de ti seja mais forte do que qualquer lembrança ruim, mais profunda do que qualquer dor, mais viva do que qualquer peso. Eu não quero mais viver em uma casa onde a alegria está ausente. Quero sentir de novo aquele calor que enche o peito, aquela tranquilidade que abre o sorriso, aquela certeza de que, mesmo com desafios, é possível viver em paz e em comunhão. Espírito Santo, sopra sobre esse lar. Sopra sobre os nossos sorrisos apagados. Sopra sobre as conversas vazias. Sopra sobre o desânimo e faz com que a tua alegria, aquela que ninguém consegue roubar, volte a ser parte da nossa rotina. Que essa casa seja marcada por risos verdadeiros, por momentos de leveza, por gratidão mesmo nos dias simples. Se há alguém na sua casa que você deseja ver sorrindo de novo, comente aqui embaixo dizendo: Senhor, devolve a alegria da minha família. Sua palavra será um passo de fé em Deus e será o começo de uma nova estação na sua casa. Deixe também o seu like, como um gesto de gratidão, como uma semente plantada para o Espírito Santo florescer alegria dentro do seu lar. Espírito Santo, eu continuo aqui e me achego diante de ti com o coração cansado, mas ainda cheio de esperança. Porque eu sei que, mesmo sem entender o tempo das coisas, mesmo com as portas ainda fechadas, o Senhor continua vendo, ouvindo e cuidando. E por isso te peço com humildade, visita a área financeira da minha casa, porque o que antes era sustento está virando aperto. O que antes dava conta do mês, hoje não cobre nem a metade. E o coração vai ficando apertado, ansioso, preocupado, às vezes até envergonhado. Tu conheces, Espírito Santo, os bastidores dessa luta. Tu sabes dos dias em que a gente sorri para não preocupar quem está ao nosso lado, dos momentos em que a gente finge força para não deixar a família desanimar. Mas a verdade é que tem noites em que o sono não vem e o pensamento não para. Como vai ser amanhã? Como pagar o que está atrasado? Como colocar comida na mesa? Como lidar com os imprevistos? Como manter a cabeça erguida diante das cobranças que não param? Por isso hoje eu não venho com palavras bonitas, venho com o coração sincero. Restaura o que foi perdido, Senhor, aquilo que se desfez sem explicação, o recurso que foi embora, o trabalho que foi embora, as oportunidades que escaparam pelas mãos. Tantas vezes tentamos, buscamos, batemos em portas e nada. Mas hoje eu não venho pedir por mérito, venho pedir por misericórdia, porque só o Senhor pode abrir aquilo que ninguém mais consegue. Visita os sonhos que foram adiados por falta de dinheiro. Visita as contas que estão se acumulando. Visita o sentimento de culpa de quem queria oferecer mais, mas não consegue.
Visita também a sensação de impotência que bate quando os filhos pedem algo e não há como dar, quando o básico começa a faltar, quando o coração se quebra por dentro e ninguém percebe. Queridos irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve aquele momento em que olha ao redor da sua casa e pensa: quando foi que tudo ficou tão pesado aqui? Não é sobre bagunça ou limpeza. É sobre aquela sensação de que algo se apagou. Como se as paredes que antes guardavam risadas hoje só ecoam suspiros. Como se os cômodos que antes eram cheios de vida agora são apenas espaços vazios. E eu quero te dizer algo importante. Isso não é o fim da história. É apenas uma pausa. Porque tem alguém que lembra exatamente de como sua casa era quando ela transbordava de alegria. Alguém que viu cada momento especial que aconteceu ali, que conhece cada sonho que foi sonhado dentro dessas paredes. E sabe o que mais? Ele não apenas se lembra, ele pode trazer tudo de volta. Não como era antes, mas melhor do que era antes. Eu sei que pode parecer impossível agora, especialmente se você já tentou de tudo. Mas tem uma coisa que talvez você ainda não tenha tentado: parar de tentar resolver sozinho e convidar quem realmente pode mudar tudo. Continue aqui firme até o final da oração. Você vai entender por que alguns lares têm algo diferente. Algo que você não consegue explicar, mas que pode sentir assim que entra. Então vamos clamar assim: Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa casa um tempo novo. Um tempo em que a provisão vem, mesmo sem explicação lógica. Um tempo em que as portas começam a se abrir uma por uma, com direção, com clareza, com propósito. Um tempo em que a gente aprenda a confiar não no que tem, mas em quem está conosco. Porque mesmo sem ter muito, se o Senhor estiver presente, nada vai nos faltar. Traz novas ideias, novas estratégias, novas conexões. Restaura a criatividade de quem parou de sonhar. Levanta o ânimo de quem já tentou de tudo. Renova a fé de quem pensou em desistir. Abre os olhos para oportunidades que estavam invisíveis. Que nenhum talento fique enterrado, que nenhuma habilidade seja esquecida, que nenhuma semente boa deixe de ser plantada por medo do fracasso. Ensina-nos também a sermos bons administradores, a valorizar o que temos, a não desperdiçar, a saber esperar, a ter equilíbrio e sabedoria. Que a bênção que vier seja cuidada com responsabilidade, que não nos falte generosidade nem gratidão, que mesmo na escassez sejamos capazes de partilhar, e que quando a abundância chegar, o coração continue humilde, dependente, cheio de compaixão por quem ainda espera o milagre acontecer. Espírito Santo, eu entrego minha casa em tuas mãos, cada conta em aberto, cada necessidade urgente, cada situação sem saída. Eu não quero mais viver de susto em susto, de medo em medo. Eu quero viver em paz, confiando que o Senhor cuida de tudo, mesmo quando meus olhos não veem. Visita agora o trabalho de quem sustenta essa casa. Toca nas mãos que labutam no esforço de cada dia. E se há alguém desempregado aqui, que o Senhor abra portas, envie direção, prepare caminhos. Que cada passo seja guiado por ti, que o telefone toque, que a proposta venha, que o sim chegue, que a oportunidade floresça. E enquanto a resposta não vem, que o coração não desanime, que haja força para continuar, que haja fé para levantar, que haja esperança para seguir. Porque tu és Deus não só do resultado, mas do processo também. Tu estás conosco na espera, no silêncio, nas lágrimas, na luta. Espírito Santo, visita as finanças desse lar. Transforma o desespero em confiança, o medo em expectativa, a necessidade em provisão. Que essa casa transborde não apenas em dinheiro, mas em sabedoria, em união, em esperança renovada. Que essa seja uma temporada de virada, de portas abertas, de restauração completa. Se você está esperando por um milagre financeiro ou conhece alguém que está, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, visita minha área financeira.
Esse comentário é uma oração escrita, um ato de fé. E ao fazer isso, você se coloca em movimento espiritual, confiando que o cuidado de Deus vai além do que os olhos podem ver. Espírito Santo, neste momento, com o coração aberto e ferido, eu te convido a entrar mais uma vez no mais profundo dessa casa e no mais íntimo do nosso ser. Porque há um cansaço aqui que vai além do físico. É um cansaço na alma, uma exaustão silenciosa que vem se acumulando com o tempo e que aos poucos foi apagando a força de acreditar. Muitos aqui dentro já nem conseguem orar como antes. As palavras travam, os olhos pesam, e a fé que antes era viva hoje parece distante, fraca, adormecida. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra onde a fé se apagou. Sopra onde as promessas foram esquecidas. Sopra onde o coração já não consegue mais esperar. Porque a verdade é que tem dias em que tudo parece pesado demais. São tantas lutas ao mesmo tempo, tantas dores que a gente nem teve tempo de digerir, tantas perguntas sem resposta. E aí a fé vai se escondendo atrás das frustrações, das decepções, das dores não curadas. Tu conheces, Senhor, cada lágrima engolida no silêncio. Tu vês os olhos que ainda brilham por fora, mas choram por dentro. Tu sabes dos que estão sorrindo para não preocupar os outros, mas que, por dentro, estão caindo aos pedaços. E é por isso que hoje, sem máscaras, eu oro. Oro não com a força que eu queria ter, mas com a sinceridade de quem já cansou de tentar sozinho. Levanta os que estão prostrados, Espírito Santo. Levanta quem pensou em desistir, quem achou que não vale mais a pena, quem começou a acreditar que Deus esqueceu. Mostra que o Senhor não abandonou essa casa, não virou as costas para essa família, não desistiu dos sonhos que um dia nasceram no coração. Mostra que mesmo quando ninguém vê, o Senhor está trabalhando em silêncio, preparando o caminho, fortalecendo por dentro, cuidando dos detalhes. Renova a fé daqueles que oraram por muito tempo e não viram mudança. Renova a fé dos que estavam firmes, mas começaram a fraquejar. Renova a fé daqueles que olham ao redor e só veem promessas adiadas, esperas intermináveis, respostas que não chegaram. Que essa casa volte a ser lugar de fé viva. Uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que não se baseia apenas no que os olhos veem, mas no que o coração acredita. Amados, sabe o que mais me emociona nas histórias que ouço de outras pessoas? É quando alguém me conta: eu achava que havia perdido tudo para sempre, mas Deus me devolveu. Porque a verdade é que muitas coisas na vida a gente aceita como perdidas, quando na verdade elas estão apenas esperando o momento certo para voltar. Aquela leveza que você sentia antes, aquele brilho no olhar que se apagou, aqueles sonhos que você guardou numa gaveta e esqueceu a chave. E eu entendo porque você pode estar pensando, mas você não conhece a minha situação, você não sabe o que eu perdi. Você tem razão. Eu não conheço, mas eu conheço alguém que conhece cada detalhe da sua história. Alguém que estava lá quando você perdeu e que nunca parou de planejar como devolver. O Espírito Santo tem uma especialidade linda. Ele pega as coisas que o mundo considera perdidas para sempre e as transforma em testemunhos de restauração. Então me permite te fazer uma pergunta. E se o que você considera perdido, na verdade, está sendo preparado para um retorno ainda mais lindo? E se essa sensação de vazio que você sente é apenas o espaço que Deus está criando para colocar algo melhor? Então, permita-se o Espírito Santo trabalhar na sua vida, clamando a Ele assim: Espírito Santo, eu me permito que o Senhor comece a trabalhar na minha vida e na vida da minha família a partir de agora. Sopra a tua presença sobre cada canto desse lar. Que a dúvida dê lugar à confiança, que o medo dê lugar à esperança, que o silêncio frio se transforme em oração sincera, mesmo que tímida, mesmo que entre lágrimas.
Porque uma palavra dita com fé, mesmo que fraca, tem poder. E eu creio, Senhor, que o Senhor ouve até os gemidos mais profundos da alma. Fortalece os pais dessa casa que estão lutando para manter tudo de pé. Fortalece os filhos que estão tentando entender esse tempo difícil. Fortalece os relacionamentos que começaram a se desgastar por conta do desânimo. Fortalece os sonhos que foram enterrados. Fortalece a vida espiritual de cada um, mesmo daqueles que se afastaram, mesmo dos que disseram que não aguentam mais. Traz de volta o desejo de orar. Traz de volta a alegria de crer. Traz de volta o prazer de ouvir a tua voz. Porque tem gente aqui que sente saudade, mas não sabe como voltar. Tem gente aqui que se sente indigno de te procurar, mas sente falta da tua presença. E é por essas pessoas, Espírito Santo, que eu clamo agora. Restaura a fé. Mostra que não existe oração errada, nem recomeço impossível. Que não é tarde demais, que não é o fim. E mesmo que a fé não volte de uma vez, que ela comece aos poucos, num gesto, numa palavra, num louvor sussurrado, num obrigado tímido antes de dormir. Porque é assim que a fé se reacende, em pequenos passos que o Senhor honra com grandes respostas. E quando a fé se fortalece, tudo começa a mudar. O coração volta a respirar esperança, os olhos voltam a olhar o futuro com coragem, e a alma sente de novo o abraço da tua presença. Espírito Santo, não deixa que esse lar seja dominado pelo cansaço. Que aqui haja ânimo renovado, coragem restaurada, fé revivida. Que a tua presença devolva o brilho no olhar, o fervor na oração, a certeza de que mesmo com lutas não estamos sozinhos. Que essa casa seja conhecida como lugar onde a fé resistiu ao tempo, à dor, ao silêncio. Que mesmo sem entender tudo, a gente continue crendo. Que mesmo caindo, a gente continue levantando. Que mesmo em lágrimas, a gente continue confiando. Se você está passando por um momento de cansaço e sente que sua fé precisa ser renovada, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, fortalece a minha fé hoje. E se essa oração está tocando o seu coração de alguma forma, deixe o seu like como sinal de rendição, de recomeço e de confiança naquele que nunca desiste de você. Espírito Santo, hoje eu oro com o coração cheio de marcas. Marcas que não se veem por fora, mas que estão aqui dentro, vivas, latejando, difíceis de explicar. Só o Senhor sabe o quanto é difícil continuar sorrindo quando o coração ainda sangra por dentro. Por isso, eu me rendo diante de ti agora, sem pressa, sem defesa, sem esconder o que sinto. Porque eu preciso da tua cura. E não é uma cura qualquer, é aquela que só o teu amor pode trazer. Cura do que foi dito, do que foi feito, do que foi deixado de lado. Cura de palavras duras, de gestos que machucaram, de silêncios que gritaram mais alto do que qualquer ofensa. Meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar que talvez as coisas que você considera perdidas, na verdade, estejam apenas dormindo? Eu sei que parece estranho falar assim, mas é que às vezes a gente olha para a nossa vida e vê apenas ausências. A paciência que se foi, a alegria que sumiu, a esperança que se escondeu, e a gente assume que isso é definitivo. Mas tem uma coisa linda no coração de Deus. Ele não aceita perdas definitivas quando se trata dos seus filhos. Sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque ele é especialista em ressurreições. Não só a grande ressurreição que conhecemos, mas essas pequenas ressurreições do dia a dia. Quando ele faz voltar à vida aquilo que parecia morto dentro da gente. E o mais lindo é que ele não precisa que você tenha fé gigante para isso. Ele precisa apenas que você esteja disposto a deixar ele trabalhar. Que você lhe dê permissão para mexer naquelas gavetas da sua vida que você já havia fechado. Então me deixa te contar algo que pode mudar completamente a forma como você vê suas perdas. Porque talvez elas não sejam perdas.
Talvez sejam apenas sementes esperando a estação certa para brotar de novo. E essa estação está começando hoje, desde o início da nossa oração. Você crê nisso? Se você crê, clamamos assim: Espírito de amor, eu te peço, toca agora os corações dessa casa que estão feridos. Tu sabes onde está a dor. Tu conheces as feridas mais antigas, aquelas que ninguém mais menciona, mas que continuam ali, atrapalhando o amor, bloqueando a paz, roubando a leveza. Às vezes, o coração tenta seguir em frente, mas ainda se esconde por medo de sofrer de novo. Às vezes, até tentamos perdoar, mas a lembrança volta, insistente, e o peito aperta, como se tudo tivesse acontecido ontem. Cura, Espírito Santo, as decepções que vieram de quem mais se esperava carinho, as palavras malditas que foram lançadas sem cuidado, as ausências que machucaram mais do que as presenças, os abraços que não vieram, os desculpa que nunca chegaram, os eu te amo que foram negados. Cura os traumas, as memórias que ainda tiram o sono, os sentimentos confusos que ainda não conseguimos organizar. Visita os corações dessa casa que carregam ressentimentos, que vivem cheios de desconfiança, que se protegem de tudo por medo de serem feridos de novo. Liberta da armadura da frieza, da indiferença, da raiva escondida. Que o teu amor penetre devagar, mas profundamente, trazendo alívio, trazendo calor, trazendo paz. Eu sei, Senhor, que tem dor que não se resolve com uma conversa, tem dor que só o teu toque alcança. Por isso, visita cada um aqui com a tua presença suave e transformadora. Que cada lágrima represada se derrame com liberdade e que nenhuma dor fique escondida por vergonha ou orgulho. Porque só se cura o que é exposto com sinceridade. Só se trata o que é trazido à luz. E hoje eu me abro, eu coloco diante de ti tudo o que ainda dói. Restaura a confiança no amor. Porque há quem já não acredita mais que pode ser amado de verdade. Há quem já não confia nem em si mesmo. Tanta coisa foi quebrada, tantas promessas foram desfeitas, tantos sentimentos foram ignorados que o coração se fechou. Mas eu te peço, ensina-nos a recomeçar. Mostra que ainda é possível viver um amor saudável, curado, leve. Mostra que ainda há esperança de viver relacionamentos com verdade, com respeito, com cuidado. Traz o perdão onde ainda há mágoa. Traz arrependimento onde houve erro. Traz reconciliação onde houve separação. E mesmo que não dê para voltar atrás, que a gente consiga seguir em frente sem carregar peso, sem alimentar dor, sem cultivar lembranças amargas. Que o passado não nos defina, que o erro do outro não determine quem somos, que a ferida não seja o fim da história. Espírito Santo, eu te entrego a parte mais frágil de mim, aquela que ninguém vê, aquela que tenta parecer forte, mas por dentro está cansada de ser machucada. Cura, Senhor, cura a dor de ter sido ignorado, cura o abandono, cura a rejeição, cura as comparações injustas, cura os sentimentos de inutilidade. Cura o vazio deixado por quem se foi, por quem desistiu, por quem não soube cuidar. Que essa casa seja um lugar seguro novamente. Um lugar onde a gente possa ser quem é, sem medo. Onde os corações sejam respeitados, acolhidos, tratados com ternura. Onde o amor não seja só falado, mas vivido em gestos simples. Onde a cura seja constante, porque todos nós estamos aprendendo a amar melhor, a ser melhores uns com os outros. Espírito Santo, restaura tudo o que foi perdido por causa das feridas. Restaura a alegria de amar sem medo. Restaura a liberdade de confiar sem se encolher. Restaura a fé nos relacionamentos. Que essa casa, mesmo marcada pela dor, seja também marcada pela superação, pela cura, pela restauração completa. Se você tem alguma ferida emocional ou conhece alguém que precisa dessa cura, escreva aqui nos comentários. Espírito Santo,
cura o que ainda dói em mim. E se essa oração alcançou sua alma, deixe também o seu like como um sinal de entrega e de fé na cura que só o amor de Deus pode trazer. Espírito Santo, neste momento em que eu falo contigo, quero te entregar não só as dores e os sonhos dessa casa, mas também as batalhas invisíveis que enfrentamos. Porque, Senhor, há lutas que não são vistas pelos olhos humanos. Há ataques que vêm em forma de palavras disfarçadas, olhares pesados, energias negativas que tentam roubar a paz do nosso lar. E por isso, hoje eu clamo, protege essa casa contra todo mal, contra toda inveja, contra toda influência ruim, contra tudo aquilo que não vem de ti. Sela essa casa com tua presença, Espírito Santo, que nenhum mal ultrapasse essa porta, que nenhum olhar maldoso tenha acesso ao que construímos com tanto esforço, que nenhum pensamento negativo consiga entrar e criar raiz. Que nenhuma palavra lançada com raiva, com ciúme ou com desejo de destruição encontre morada aqui dentro. Eu te peço, Senhor, cobre cada canto desse lar com a tua proteção, que o mal tropece antes de se aproximar, que a inveja se desfaça antes de tocar, que a negatividade perca as forças diante da tua luz, porque há momentos em que sentimos, mesmo sem saber explicar, um peso estranho no ambiente. Um silêncio diferente, um desânimo sem motivo, uma irritação sem causa. E muitas vezes, isso é reflexo de coisas que vieram de fora, de palavras que ouvimos, de pessoas que nos olham sem amor, de desejos ruins lançados sobre nós. Por isso, Espírito Santo, limpa esse ambiente agora. Remove todo resquício de maldade, todo acúmulo de negatividade, toda sombra que tenta nos assustar. Amados irmãos, tem uma frase que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. Deus não desperdiça lágrimas. E hoje eu quero que você entenda o que isso realmente significa. Cada vez que você chorou por algo que perdeu, cada suspiro de saudade, cada momento em que você olhou para trás e pensou, como eu queria que fosse diferente, nada disso foi em vão, porque existe alguém que coleciona essas lágrimas, alguém que vê valor exatamente naquilo que você considera perdido. E sabe o que ele faz com isso? Ele transforma em combustível para milagres. Eu sei que pode ser difícil acreditar quando você está no meio da dor, quando parece que certas coisas realmente acabaram. Mas posso te garantir uma coisa, o Espírito Santo tem um histórico impressionante de pegar histórias que pareciam terminadas e escrever capítulos ainda mais lindos. Não estou falando de você fingir que a dor não existe. Estou falando de você descobrir que mesmo na dor há propósito, mesmo na perda há esperança, mesmo no vazio há espaço para algo novo nascer. Você está disposto a entregar os seus problemas nas mãos de Deus agora? Então vamos orar assim. Senhor, eu oro por cada membro da minha família. Protege a mente, protege o coração, protege as emoções. Que nenhuma influência maligna venha mexer com o nosso ânimo, com a nossa união, com a nossa fé. Que nenhum comentário mal intencionado encontre espaço para criar dúvida, discórdia ou insegurança dentro do nosso lar. Que tudo o que for escuro se dissipe diante da tua luz. Que só o bem permaneça. Que só a paz floresça. Que só o teu amor tenha liberdade de agir aqui dentro. E, Senhor, se em algum momento permitimos brechas, se abrimos portas por ignorância ou descuido, se deixamos entrar o que não era teu, eu te peço, nos perdoa e nos ensina a vigiar. Ensina-nos a cuidar não só do físico, mas do espiritual. A proteger não só as janelas e portas, mas também o que ouvimos, o que falamos, o que permitimos alimentar nossa alma. Que essa casa seja lugar de verdade, de pureza, de presença viva do Senhor. Não queremos apenas viver protegidos do mal, queremos viver cheios da tua presença, tão cheios que o mal nem se aproxime.
Que cada pessoa que entrar aqui sinta a leveza, a paz, o conforto que só o teu Espírito pode trazer. Que essa casa seja conhecida como um lugar de refúgio, um lugar onde o mal não tem vez, um lugar onde a inveja não encontra espaço, um lugar onde o amor é mais forte do que qualquer maldição. Senhor, se há alguém nos invejando, nos desejando mal, nos observando com intenção ruim, eu entrego essa pessoa em tuas mãos, não com rancor, mas com misericórdia, porque eu sei que muitas vezes a inveja nasce da dor, do vazio, da insatisfação que o outro carrega. Então eu te peço, transforma esse sentimento ruim em algo bom, que ao invés de desejar o que temos, essas pessoas sejam alcançadas pela tua paz, que elas sejam curadas da amargura, do ressentimento, da comparação, e que a inveja que vem contra nós volte como bênção. Protege os nossos sonhos, Senhor, protege os nossos planos, protege o que estamos construindo em silêncio. Que nenhuma energia negativa consiga atrasar o teu propósito, que nenhuma praga lançada tenha poder sobre nós, que nenhuma crítica maldosa encontre raiz no nosso coração, que estejamos blindados por dentro e por fora, porque quando o Senhor está, nenhuma sombra consegue permanecer. Espírito Santo, visita esse lar agora. Passa por cada cômodo, toca em cada parede, sela cada entrada. Que essa casa respire leveza, que o ar seja puro, que o ambiente seja cheio de tua presença, que o Senhor seja o nosso escudo, nossa muralha, nosso abrigo, que sejamos protegidos não só do mal que vemos, mas principalmente daquele que não conseguimos enxergar. Eu te agradeço por esse cuidado que vai além do que eu posso compreender. Obrigado por estar atento a tudo, até o que eu não percebo. Obrigado por livrar de perigos ocultos, por desfazer planos do inimigo antes mesmo que eles se concretizem. Obrigado por estar sempre vigilante, sempre presente, sempre pronto para guardar essa casa com amor e poder. Se você sente verdadeiramente que precisa da proteção de Deus sobre a sua casa e sua família, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, protege o meu lar de todo mal e inveja. Esse comentário é uma oração pública, é um ato de fé que afirma: aqui só a luz de Deus tem lugar. Espírito Santo, neste momento em que me coloco diante de ti, eu te entrego os meus sonhos, até mesmo aqueles que eu já nem lembrava mais que existiam, porque o tempo passou, a rotina apertou, a vida foi mudando os planos, e sem perceber, fui deixando de lado coisas que um dia ardiam forte dentro do meu coração. Algumas ideias ficaram engavetadas, outras foram enterradas debaixo de decepções e medos. Teve sonho que morreu na espera, sonho que se perdeu por causa das vozes que disseram: você não consegue, isso não é para você. Mas hoje, Espírito Santo, eu te peço, traz de volta os sonhos esquecidos. Tu sabes de tudo. Sabes o que eu imaginei quando era só um menino, uma menina, cheio de vontade de conquistar o mundo. Sabes o que eu escrevi, o que eu desejei em silêncio, o que eu planejei com carinho. E também sabes em que momento eu deixei de acreditar. Sabes o que me feriu, o que me paralisou, o que me fez pensar que não valia mais a pena continuar tentando. Por isso, visita agora, Espírito Santo, esse lugar dentro de mim, onde os sonhos foram deixados para trás. Sopra tua vida ali, sopra teu fôlego sobre o que estava adormecido. Toca com teu poder o que parecia estar morto, meu irmão e minha irmã em Cristo. Você sabe qual é a diferença entre desistir e descansar? Desistir é quando você fecha a porta e joga a chave fora. Descansar é quando você para, respira fundo e deixa alguém maior que você assumir o controle. E só de você estar aqui clamando comigo, eu tenho a impressão de que você não desistiu. Você só está cansado de tentar sozinho. Isso não é fraqueza. Na verdade, é sabedoria. Porque reconhecer que você precisa de ajuda é o primeiro passo para recebê-la.
E admitir que algumas coisas estão além do seu controle é o que abre espaço para o sobrenatural entrar na sua história. Sabe o que mais me impressiona no Espírito Santo? É que ele não olha para a sua situação e pensa, nossa, que bagunça. Ele olha e pensa, que oportunidade linda de mostrar o meu poder. Ele vê potencial onde você vê destruição. Ele vê restauração onde você vê ruínas. Ele vê começos onde você vê apenas fins. E o melhor de tudo, ele não está esperando você ter tudo resolvido para começar a trabalhar. Ele quer começar exatamente agora, do jeito que as coisas estão. Então me permite te acompanhar por alguns minutos nessa jornada, porque o que você vai descobrir pode ser o divisor de águas entre carregar o peso sozinho e descobrir o que é verdadeiramente descansar na presença de quem pode restaurar tudo. E eu prometo, no final, você vai entender porque às vezes Deus permite que as coisas se quebrem para poder consertá-las de um jeito ainda mais bonito. Agora, oremos assim. Senhor, às vezes a gente se acomoda porque tem medo de sofrer outra vez. Medo de falhar, de ser rejeitado, de não dar certo. Às vezes a gente até se convence de que não precisa mais daquilo, mas no fundo ainda sente falta. Sente que está faltando algo, sente que não nasceu para viver só sobrevivendo. E é por isso que hoje eu te peço com o coração sincero, reacende aquilo que o tempo apagou, acorda aquilo que foi colocado no canto, que eu volte a sonhar sem culpa, sem medo, sem vergonha. Se o Senhor me deu um dom, que eu volte a usá-lo. Se o Senhor me deu uma missão, que eu volte a caminhar em direção a ela. E se eu me perdi no meio do caminho, me mostra a direção de novo. Porque mesmo que eu tenha desistido, o Senhor nunca desistiu de mim. Mesmo que eu tenha parado, o Senhor continua crendo no que colocou em mim. E isso me dá força para recomeçar. Espírito Santo, visita também os sonhos dessa casa. Sonhos de pais que um dia desejaram algo melhor para os filhos. Sonhos de filhos que queriam crescer e fazer a diferença. Sonhos de famílias que começaram com esperança e hoje estão lutando para não desanimar. Traz de volta o desejo de estudar, de empreender, de servir, de crescer, de evoluir. Traz de volta as metas deixadas no papel, os projetos esquecidos em alguma gaveta, as ideias que pareciam grandes demais, porque com o Senhor nada é grande demais, nada é impossível, nada é perdido. E se há promessas que o Senhor fez, que a gente volte a lembrar delas com fé, que a gente volte a se mover com coragem. Porque não importa quanto tempo passou, o Senhor não se atrasa, e o que é teu, ninguém pode roubar. Então, mesmo que o mundo tenha dito acabou, eu escolho acreditar. O Senhor pode fazer reviver, pode fazer florescer de novo, pode transformar o que foi enterrado em colheita abundante. Senhor, me dá ânimo de novo, me dá disposição, me dá alegria em caminhar em direção aos sonhos que o Senhor sonhou comigo. Que eu não desista no meio do caminho. Que eu não aceite menos do que fui criado para viver. Que eu não viva apagado, limitado, resignado, mas que eu viva com propósito, com esperança, com expectativa do que o Senhor ainda vai fazer. Espírito Santo, sopra agora a tua inspiração sobre essa casa. Que ideias novas surjam, que oportunidades apareçam, que a criatividade seja ativada, que portas se abram, que conexões sejam feitas, que caminhos se revelem. Que esse lar seja conhecido como um lugar onde os sonhos são respeitados, apoiados e realizados. E se for preciso começar do zero, que eu tenha coragem. Se for preciso mudar a rota, que eu tenha humildade. Se for preciso esperar mais um pouco, que eu tenha paciência, mas que eu nunca mais pare por medo, por cansaço ou por palavras negativas, porque o Senhor é quem me capacita, quem me guia, quem me sustenta. Obrigado, Senhor, porque sei que estás ressuscitando sonhos nessa hora. Sei que há corações sendo reacendidos, que há lágrimas caindo agora não de dor, mas de alívio.
porque algo dentro de nós está voltando a viver. E essa vida vem de ti, e por isso eu te agradeço, porque o que é teu em mim não será esquecido, e o que o Senhor sonhou comigo ainda vai se cumprir. Se você sente que há sonhos adormecidos dentro de você, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, desperta meus sonhos outra vez. E se esse momento te tocou, deixe o seu like como uma declaração de fé de que ainda há tempo de viver tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Espírito Santo, agora que eu cheguei até aqui em oração, eu te peço algo que vai além de uma visita, além de um momento de consolo ou uma resposta urgente. Eu te peço, permanece comigo, fica aqui. Não por um instante, não só nos dias difíceis, não apenas quando eu dobro os joelhos chorando por ajuda. Fica comigo sempre. Habita esse lar, caminha entre nós, senta à mesa conosco. Envolve cada detalhe da nossa rotina com tua presença viva, suave e real. Eu não quero mais te procurar apenas quando tudo aperta. Eu quero te sentir todos os dias, em cada pequeno detalhe do nosso dia a dia. Senhor, que a tua presença seja tão real nesse lar que até o silêncio tenha som de paz. Que mesmo quando ninguém estiver orando em voz alta, a casa ainda assim esteja cheia de oração, cheia de reverência, cheia de um amor que só pode vir do alto. Que o ar dessa casa carregue tua leveza. Que cada canto desse lar seja tua morada. Que a cozinha, os quartos, a sala, o quintal, tudo seja teu espaço de comunhão, de milagre, de descanso. Que aqui seja teu lar também, Espírito Santo. Eu não te quero só quando estou fraco, só quando preciso de respostas, só quando a dor aperta. Eu te quero porque a tua presença é o que dá sentido aos meus dias. É o que transforma o comum em sagrado. É o que faz o barulho do mundo lá fora não me roubar a paz aqui dentro. É o que me sustenta quando os pés querem parar. É o que me lembra que não estou sozinho, mesmo quando tudo parece me deixar. Meu irmão e minha irmã, você já teve aquele momento em que olha para a sua vida e pensa: eu costumava ser diferente, como se houvesse uma versão sua que ficou perdida em algum lugar do caminho. É uma sensação estranha, né? Porque você não mudou de endereço, continua sendo você, mas parece que algo essencial se desconectou. Aquela espontaneidade que você tinha, aquela paz que era natural, aquela confiança que não precisava ser forçada. E o que mais dói é que você nem percebeu quando foi que essas coisas se foram. Foi aos poucos, quase imperceptível, até que um dia você acordou e pensou: onde foi que eu me perdi de mim mesmo? Mas posso te contar algo que vai te trazer alívio? Você não se perdeu. Você só se afastou. E existe uma diferença gigante entre essas duas coisas. Quando você se perde, precisa ser encontrado. Quando você se afasta, precisa apenas voltar. E adivinhe só, o caminho de volta está mais perto do que você imagina. O Espírito Santo tem um dom especial de nos reconectar com quem realmente somos. Não a versão que a vida moldou, mas a versão que Deus sonhou. Aquela que ainda existe dentro de você, esperando apenas ser redespertada. Então vamos clamar assim: Espírito Santo, entra com liberdade aqui. Toma esse lar como teu. Molda nossa forma de falar, de olhar, de tratar uns aos outros. Ensina-nos a viver com mais amor, mais paciência, mais perdão, mais compaixão. Que a tua presença transforme nossa maneira de pensar, de reagir, de decidir. Que o teu Espírito seja o filtro dos nossos sentimentos, o guia dos nossos passos, o consolo das nossas noites e a força das nossas manhãs. Que mesmo quando não sentirmos arrepio algum, mesmo quando o coração estiver mais frio ou distraído, ainda assim, que tu estejas aqui. Porque há dias em que o cansaço fala mais alto, em que a correria nos afasta da oração, em que as preocupações tomam tanto espaço que mal conseguimos te perceber. Mas eu te peço, Espírito Santo,
Mesmo nesses dias, permanece. Não te afastes. Nos ensina a voltar, a te buscar de novo, a não nos acostumarmos a viver sem tua voz. Mora aqui, Espírito Santo. Mora nos nossos diálogos. Mora nas decisões. Mora nas lágrimas escondidas. Mora nas risadas sinceras. Mora no nosso levantar e no nosso deitar. Mora nos momentos bons e nos difíceis também. Que cada pessoa que entrar nesse lar sinta algo diferente, algo que não sabe explicar, mas que toque o coração e traga alívio. Que sintam tua paz, tua verdade, tua presença constante. E se algum dia, por erro nosso, te deixarmos em segundo plano, te pedimos perdão. Que a gente nunca perca a sensibilidade de te perceber, que a correria não nos roube a intimidade contigo, que os problemas não nos façam esquecer da tua presença e que a vida não nos distraia a ponto de nos afastar. Porque sem ti, Senhor, a casa vira só paredes, o lar vira só endereço e a alma se torna vazia. Eu não quero mais viver em ciclos de presença e ausência. Eu não quero te procurar apenas quando tudo desmorona. Eu quero viver contigo todos os dias, mesmo nos dias comuns, nos que não têm nada de especial, nos que passam em silêncio. Porque quando tu estás, até o simples se torna extraordinário. Até o pequeno ganha propósito. Até o invisível tem sentido. Espírito Santo, se há algo nessa casa que ainda te entristece, mostra-nos com amor. Nos dá discernimento para manter esse lugar limpo, espiritualmente falando. Que esse lar seja terra fértil para teus frutos, paz, amor, alegria, domínio próprio, mansidão. Que cada pessoa aqui seja uma extensão da tua presença. Que esse lar não seja apenas um lugar onde moramos, mas onde o Senhor reina. Eu te peço. Não visita apenas, fica, permanece, habita, faz morada, e que essa presença diária seja o maior milagre, a maior riqueza, o maior presente que essa casa já recebeu. Se você deseja verdadeiramente que o Espírito Santo não apenas visite, mas permaneça em sua casa todos os dias, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, habita no meu lar para sempre. E se você sente que essa presença é tudo o que você precisa, deixe também o seu like como um sinal de entrega e desejo de viver em comunhão constante com Deus. Espírito Santo, agora que abri meu coração e te entreguei cada parte da minha casa, cada detalhe da minha vida e cada pessoa que faz parte deste lar, eu te peço, sela tudo com teu amor. Que nada, absolutamente nada, venha roubar o que o Senhor começou a restaurar hoje. Que tudo o que foi levantado em oração aqui não se perca com o tempo, nem se enfraqueça com as dificuldades, mas que crie raízes profundas, duradouras, verdadeiras. Que essa casa seja marcada pela tua presença todos os dias. Que as paredes guardem testemunhos de cura, de reconciliação, de perdão e de recomeços. Que os sorrisos voltem a ser sinceros, que os abraços sejam mais apertados, que as palavras sejam mais doces e que o silêncio aqui dentro seja cheio de paz, não de mágoa escondida. Que esse lar seja um refúgio de fé, de esperança, de amor e de comunhão. Senhor, que nada que foi feito em oração nesta hora volte vazio. Que cada clamor ecoe no céu e desça como resposta, como direção, como milagre. Que a tua presença seja como um perfume que nunca se dissipa, como uma luz que nunca se apaga, como um abraço que nunca nos deixa sozinhos. Mesmo quando eu não entender o tempo, mesmo quando parecer que nada mudou por fora, me ajuda a crer que por dentro, no invisível, o Senhor já está movendo todas as coisas. Que eu nunca perca a sensibilidade de te ouvir, de te perceber, de te buscar com sinceridade. Que eu nunca permita que o barulho do mundo me afaste do sussurro da tua voz. Espírito Santo, te agradeço por cada resposta que já começou a nascer nesta oração, pela paz que já invadiu esse ambiente, pela esperança que reacendeu, pelos sonhos que começaram a despertar,
pelas feridas que já estão sendo tratadas, por tudo o que o Senhor está restaurando, mesmo que ainda não seja visível aos olhos. Eu te agradeço porque sei que não saio desta oração do mesmo jeito que entrei, porque sei que de alguma forma algo mudou, algo se reorganizou dentro de mim. E é isso que importa, que a mudança verdadeira comece no coração e depois transborde para tudo ao redor. Espírito Santo, continua comigo. Continua com essa família, continua dentro dessa casa. Não nos deixa viver um dia sequer longe da tua presença. Porque sem ti, tudo perde o sentido, mas com o Senhor até os dias difíceis se tornam suportáveis. Até os momentos de espera se tornam aulas de fé. Até os vazios são preenchidos com esperança. E quando o mundo tentar nos fazer desacreditar, quando a rotina quiser nos empurrar de volta à distração e à indiferença, lembra-nos do que sentimos agora. Lembra-nos dessa paz, dessa entrega, dessa comunhão que experimentamos aqui. Que possamos viver essa mesma presença todos os dias, não apenas nas horas difíceis, mas também nas alegrias, nas conquistas, nos momentos simples da vida. Espírito Santo, fica, permanece, reina, e que tudo o que for contrário à tua vontade se afaste desse lar. Que tudo o que não edifica, que machuca, que destrói, não encontre espaço aqui dentro, porque este lar é teu, esta família é tua, esta vida é tua. Se essa oração tocou seu coração, se você deseja continuar vivendo essa presença poderosa todos os dias, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para receber mais orações como essa e compartilhe com 3 pessoas que também precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Que Deus continue te abençoando todos os dias da sua vida e a vida da sua família. Em nome de Jesus Cristo, amém.